conhecida, o professor Gustavo também. Estou muito sensibilizada, muito sensibilizada. Que bom tê-la aqui conosco. O professor Ravi também. Só assim matamos um pouco da saudade, né? É, tal e qual. Esse tempo de pandemia tem tido esse lado positivo, né? De facilitar. Fosse num tempo normal, a gente não estaria se encontrando, provavelmente. Pois não, talvez não. Professor Alexandre Câmara, meu querido, tudo bem? Aqui em Coimbra estamos a terminar a licenciatura, vamos começar com os exames e está uma fase agitada. Mas aí a situação já deve estar bem melhor que a nossa aqui, né? Estamos a desconfinar, gradualmente, a desconfinar. Na faculdade, na universidade, continua a ser tudo não presencial. E vai-se fazer a avaliação junho, julho, através de exames escritos umas plataformas que agora há, e vai-se fazer. E as aulas não sabemos, em setembro, outubro, se valerão ou não desses exames, dessa presença ou não, ainda não saberemos. Aí já sei que está tudo não presencial e com muita ansiedade, não é? Eu arrisco dizer que esse ano talvez as aulas não sejam presenciais, né? Há o risco do contágio voltar, né? Pois. Vamos ver. Foi uma mudança bem a nível inusitada. global. Verdade. Mas temos uma audiência boa hoje. O professor Câmara aí, deixa eu ver se eu identifico mais alguém. Guilherme Socal, Ravi Peixoto. Temos uma boa audiência, professora. Muito obrigada. Seu prestígio aqui é grande. Serão sobretudo mestrandos e doutorandos, não é, professor Leonardo? Temos mestrandos, doutorandos, professores de outros estados, advogados, enfim, é um público bem heterogêneo. Amigos de infância. Amigos de infância. Também. Salve, professora, como vai? Já viram? A minha biblioteca está aqui um bocadinho. Isto é Brasil. Brasil. Maravilha. Está aqui, mesmo ao meu lado. Ali italiano, aqui alemão, mas o Brasil está mesmo com vontade de se pegar naqueles livros. Vi que também está aqui Daniel Miranda. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Bom dia. E já também tem o mestrando, o doutor de Coimbra, que é do Brasil, mas é de Coimbra, é dos dois países agora, o doutor Rodrigo Lang, meu aluno este ano. Bom dia para quem está no Brasil. Porque a divulgação do professor Leonardo foi um bocadinho grande, eu pensei que isto era um... Temos aqui a professora Clarice Leite, o professor Alexandre Bartilotti, Denaci Júnior, é um pessoal bacana aqui. Que bom. Quando quiser começar, professora. Muito bem. A minha ideia era o seguinte, como eu sou sempre enriquecida pela doutrina brasileira, eu acho que as minhas aulas, eu saio enriquecida e sobretudo o que me enriquece é os ilustres processualistas do Brasil, e quando eu digo ilustres também é os meus ilustres mestrandos e doutorandos que vêm todos do Brasil. Eu doutorandos este ano só tenho todos vindos do Brasil. No mestrado não tanto, no mestrado científico, por isso o Código de Processo Civil do Brasil está sempre presente nas minhas aulas. Então o que é que eu encarei isto, e o professor Leonardo, com quem já nutro relações de amizade grande e também de elevada consideração, qual é a minha ideia? A minha ideia é fazer um confronto e algumas dúvidas que eu acho que se devem à minha ignorância ainda da vossa realidade, de normas brasileiras, preceitos do Brasil, que eu vou fazer um confronto com o sistema português. Por isso eu trago aqui sobretudo desafios e matérias que não tenho acompanhado toda a produção demográfica das grandes universidades, mas eu acho que há matérias que identificam
alguma investigação. Eu tenho aqui alguns pontos que vou seguir e tal como combinado com o professor Leonardo, eu vou fazer uma exposição, mas eu com tão ilustre assistência, professor Leonardo, se achar bem, depois segue-se um debate, está bem? E eu não sei se saí daqui... Está bem, professora, é porque eu tinha desligado meu microfone para a audiência ficar melhor, não captar ruídos daqui, mas está muito bem. Eu registro a presença do professor Beclaut, está aqui conosco também. Um abraço, professor Beclaut. Eu não sei, perante tão ilustre assistência, o que é que eu vou trazer de novo. Mas os pontos que eu acho interessantes, e por isso são questões desafiantes. Eu vou sobretudo falar, é direito probatório, vou falar alguns pontos, e os pontos que eu trago aqui para partilhar é a questão da prova, tanto como instrumento para criar a convicção do juiz, mas também a prova como objeto de uma ação probatória autónoma, e a questão muito interessante dos chamados vasos comunicantes entre a prova e os factos, a questão da estabilização da matéria de facto e até que ponto podemos encontrar aí uma interseção entre os meios de prova e os factos. Depois queria falar um bocadinho da formação da convicção do juiz, sobretudo que nós em Portugal valorizamos muito o dever de motivação. Eu pergunto até que ponto o 371, salvo erro, e nomeadamente o 489 do Código de Processo Civil do Brasil, asseguram um dever de motivação. Depois tinha um outro ponto, que era a questão do que eu acho crucial e que justifica maior investigação, não obstante já haver uma tese, eu acho que é da USP, da doutora Susana, salvo erro, Silveira, sobre os pre-action protocols dos ingleses, saber até que ponto devemos ou não judicializar as atividades preparatórias ou preliminares à propositura de uma causa. E aí encaminhamos-nos para a produção antecipada de prova e, sobretudo, num confronto com uma figura que tem nos espanhóis, que é chamada diligências preliminares, e por isso eu até que ponto, e com uma figura também inglesa dos pre-action protocols. Em seguida, depois de falar da produção antecipada, e relativamente à produção antecipada há muitos problemas que me suscitam a redação dos 381 e seguintes, depois falarei um bocadinho da prova emprestada e não vou resistir a falar um bocadinho de negócios processuais e poderes probatórios do juiz, a dar as chegas para a discussão que acho que na doutrina brasileira continua a gerar muito dissenso e sem grande convergência, e sobretudo inspirando na riqueza da literatura sobre os negócios processuais, vou fazer uma sugestão que gostaria de pensar com tão ilustre assistência. Muito bem, então só enunciando, e depois eu peço ao professor Leonardo, quando achar que eu estou a ser muito fastidiosa para me interromper, um dos aspectos que agora vamos falar sobretudo da questão da prova como instrumento de um processo de que as partes servem o juiz para tentar demonstrar a realidade dos factos. Relativamente a isso, o que eu acho interessante é saber até que ponto a prova tem alguma coisa a ver com a fixação da matéria de facto que vai ser relevante para o juiz sobre ela mesmo se pronunciar. Ou seja, até que ponto há um vaso comunicante, até foi num artigo do professor Beneduzzi que eu vi esta expressão, vasos comunicantes entre os meios de prova e a estabilização da matéria de facto. Porque é um facto interessante que a ideia de que, por exemplo, em Portugal, fala-se de uma quebra da rigidez da estabilização da matéria de facto, mas por outro lado fala-se de uma rigidez na fixação na causa de pedir, ou seja, diz-se que depois do autor ter apresentado a causa de pedir na petição inicial, só em casos muito residuais é que é possível alterar a causa de pedir. Como é que o nosso sistema português contornou esta rigidez na modificação objetiva da causa de pedir após a citação? E como é que contornou? Permitiu que o juiz oficiosamente considerasse factos complementares ou concretizadores que adviessem da atividade probatória.
Por isso, sempre que no momento da produção de prova, seja ela antecipada no sentido de quando é urgente, seja produzida num momento próprio, que em Portugal ocorre, como eu acho no Brasil, a inquirição das testemunhas, o depoimento pessoal ocorre na audiência final, esses momentos são considerados no sistema português como cruciais para apreender factos complementares ou concretizadores dos factos constantes da causa de pedir. Ou seja, permitiu-se, por essa via, um complemento da matéria de facto trazida pelas partes. Significa que esses factos complementares ou concretizadores da causa de pedir não são considerados essenciais para individualizar a da causa de pedir. A causa de pedir está lá, o que eles ajudam é que ajudam a que a causa proceda, porque são os factos necessários para que o autor saia vitorioso. Por isso não alteram a causa de pedir, e isto é um ponto muito importante, mas apenas a complementam ou concretizam. Isto decorre do artigo 5º do Código de Processo Civil, número 2. Por isso o juiz pode considerar oficiosamente factos que advenham aos autos por via da atividade instrutória. Agora, uma nota muito importante. Isto não significa que nessa consideração oficiosa o juiz ouça previamente as partes. Por isso, o princípio do contraditório e a prevenção das decisões de surpresa tem que ser acautelado. Por isso é uma nota interessante. Agora, por isso, o que eu queria dizer é que até o momento da sentença, o juiz pode assumir para o processo factos que as partes não alegaram nos seus articulados. Eu, agora, em um confronto com o sistema brasileiro, o 493 do Código de Processo Civil do Brasil permite uma consideração oficiosa de factos constitutivos, modificativos ou extintivos. Significa isso que também há tal quebra de uma estabilidade da matéria de facto com base nos articulados. Significa que eu interpreto esta norma como permitindo que o juiz conheça oficiosamente. É claro que a mim me suscita esta norma, quero dizer, do 493 do Código de Processo Civil do Brasil, tem que ser articulado necessariamente com o princípio do contraditório. O juiz pode conhecer oficiosamente de factos supervenientes, porque a sentença tem que se repercutir, tem que ser o mais real possível, ou aproximar-se o mais real possível, mas tem que observar o princípio do contraditório, evidentemente. Por isso isto acho que é uma norma que tem que ser lida no âmbito do princípio do contraditório. A minha dúvida é saber, e eu sei que há divergências, saber, e o professor Leonardo Carneiro da Cunha tem um livro muito bom sobre a atendibilidade dos factos supervenientes, saber se estes factos supervenientes podem ou não contender com a causa de pedir, ou seja, podem ou não acarretar uma modificação da causa de pedir. Significa que a rigidez que resultava da norma, que salvo erro, não sei, há uma norma que fixa que só pode ser alterada a causa de pedir até o saneamento se o réu consentir, significa que tínhamos que isto era um desvio à alteração da causa de pedido por via daquela norma que só é possível com o consentimento do réu. Por isso eu sei que o professor Leonardo Carneiro da Cunha tem uma visão muito ampla, mas eu tenho dúvidas se devemos caminhar neste sentido ou não. É claro que o professor Leonardo Carneiro da Cunha faz uma advertência. É possível, desde que não altere para uma nova relação material controvertida. Ou seja, temos que respeitar a relação que está a ser discutida e por isso eu acho que é uma salvaguarda muito, muito importante. Mas imaginem que numa ação de divórcio alega-se um fundamento da ação de divórcio e na audiência final toma-se conhecimento de um outro facto constitutivo que gera uma nova causa de pedir. Eu não sei até que ponto será viável ou não nesse momento, sobretudo porque eu acho que esses factos que venham ao conhecimento do juiz, acredito que não seja na fase do saneamento e organização do processo, por isso eu tenho receio que nesse momento seja um verdadeiro entorpecimento da justiça permitir que na audiência final se altere a causa de pedir, a não ser que a prova
já produzida vise ou a própria estratégia processual das partes não esteja muito defraudada ao admitir essa ampliação da causa de pedir, ou o aditamento de uma nova causa de pedir. Por isso aqui fica um desafio os pós-mestrandos, doutorandos, há que estudar bem essa questão da estabilização da matéria de facto e até ponto a prova pode ser um meio de trazer factos para o processo e o que factos são esses que podem decorrer do âmbito da produção de prova propriamente dita. Por isso é um ponto que eu acho que merece ser pensado. Também há uma norma no âmbito do saneamento no Código de Processo Civil do Brasil, que é o 357, parágrafo 2º, que permite que o juiz em matérias complexas solicite às partes esclarecimentos. Será que desses esclarecimentos podem advir determinados factos ao processo e eles serão assumidos? Ou seja, por isso mesmo, eu acho que há que repensar até que ponto o sistema brasileiro, e eu também digo o português expressamente, permitem essa assunção gradual de factos e já não essa rigidez com base nas alegações factuais das partes nos articulados. Por isso era um ponto que eu queria aqui suscitar. A questão que é muito importante no sistema português, e eu acho que também, evidentemente, em qualquer sistema processual, constitucional, é a questão do dever de motivação. E quando eu estou a falar do dever de motivação, é o que é que o juiz deve dizer para convencer de que está a tomar uma decisão razoável com base na prova produzida. Ou seja, ele tem que demonstrar a razoabilidade da convicção que formou com a prova produzida. E essa razoabilidade baseia-se em critérios lógicos, de experiência, e por isso mesmo é preciso saber sindicar essa motivação do juiz baseada na prova produzida. O 371 do Brasil, do Código de Processo Civil do Brasil, diz que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Esta norma eu acho que está bem expressa. Já sabemos que estas razões são razões racionais, bem fundamentadas, mas eu esperava encontrar no 489 dos elementos essenciais da sentença uma referência a este dever de motivação. E se nós olharmos o 489 nos vários incisos, nos vários parágrafos, é claro que constará desde logo da estrutura da sentença a chamada fundamentação de facto e de direito. Fundamentação de facto estará esta questão da motivação do juiz ou na explicação como é que o juiz criou aquela convicção. E eu estou a sublinhar isto porque é muito importante. Em Portugal temos uma norma, que é o número 4 do 607, do 607, que exige esse dever de motivação com determinados parâmetros. Por exemplo, em Portugal, o juiz que há 2 depoimentos contraditórios vai ter que explicar na fundamentação porque é que se baseou num depoimento e considerou pouco credível outro depoimento para apurar a realidade de um facto. E por isso é que eu pergunto, será que no 489 do Código de Processo Civil essa motivação de rejeitar meios de prova que o juiz não considerou credíveis e considerar outros credíveis dos quais, que eu digo, resultou uma convicção racional do juiz, poderá resultar do inciso 4º do 489? Não, o juiz deverá enfrentar tudo, numa perspectiva positiva, enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Porque se repararem, o 489, no inciso 2º, só fala que o juiz, são elementos essenciais da sentença, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de facto. Por isso, em síntese, o que me parece é que não houve aqui uma expressão muito nítida da exigência do dever de motivação,
como se exige no artigo 607, número 4, do Código de Processo Civil. Engraçado, estou aqui a receber no bate-papo, já podemos conversar esse ponto. Sabem que em Portugal exige que o juiz faça uma análise global da prova, uma análise crítica de toda a prova produzida, e depois explique para cada tema de prova controvertido como é que ele ficou elucidado. Pronto. E por isso isto era um aspecto que eu acho muito interessante da questão que faz parte da fundamentação, e que acho que que será importante, e por isso mesmo estava aqui a ver no bate-papo que o Superior Tribunal de Justiça está a basear-se talvez no inciso 4, mas depois deixaremos isso para o debate. Agora, um outro ponto interessantíssimo. Eu tenho acompanhado um bocadinho este aspecto, se devemos ou não judicializar atividades preparatórias de um processo. E comecei a estudar esse ponto, a estudar, como eu digo, a pensar sobre esse assunto, porque todos os assuntos em processo civil exigem muita maturação e muito estudo, quando saiu a lei de enjunciamento civil. Eu chamo a atenção dos prezados mestrandos e doutorandos aqui presentes. O Código de Processo Civil espanhol é muito rico de institutos para permitirem um estudo de direito comparado de grande nível. A Lei de Enjunciamento Civil teve uma reflexão muito grande, tão grande como a do Código de Processo Civil 2015, já é de 2000, e tem institutos que justificam um estudo. E um deles é as chamadas diligências preliminares. Vêm reguladas no 25/6, é assim que se diz, 25/6 da Lei de Enjunciamento Civil, e são normas muito extensas, e o que é que se visa? Visa-se preparar uma ação, apurar quem é a parte legítima, se a parte é dotada ou não de capacidade, saber se o hospital obedeceu ou não aos protocolos médicos no âmbito de uma cirurgia, saber se existe ou não seguro no âmbito de algum acidente, e etc, etc. A ideia é preparar uma ação. É claro que em Espanha isto suscitou muitas dificuldades, o que significa que os tribunais também começaram a ser invadidos com este tipo de pretensão, que só visava preparar uma causa, e muitas vezes essas pretensões eram improcedentes e nem se conseguia preparar a causa. Posteriormente, acompanhei também o sistema inglês, que ainda é um bocadinho anterior, entrou em vigor em 1999, e que criou os chamados Pre-Action Protocols. E estes protocolos são protocolos, alguns deles específicos para determinadas matérias, para determinados litígios, mas também há um protocolo geral. E esse protocolo é aquele protocolo que permite, previamente à propositura de uma ação, recolher material probatório, o tal lastro probatório, que vai permitir às partes aferir da viabilidade de um litígio, da viabilidade de um meio autocompositivo, e também preparar, como eu disse, a própria ação, se considerarem que esse lastro é-lhes favorável. Por isso, em Inglaterra também se apostou nessa partilha de elementos antes da propositura da causa. E em 2015 tive a surpresa e de ver também no Código de Processo Civil do Brasil a tal produção antecipada de prova com a amplitude que vem regulada no 381 e seguintes. Em Portugal continuamos com a produção antecipada de prova, mas só em casos de urgência. Por isso, aqueles casos em que pode haver uma testemunha está muito doente, gravemente doente, é necessário recolher o depoimento, sob pena de um momento próprio a parte já ter, por exemplo, falecido. Por isso, como vê, em Portugal continua a velha figura da produção antecipada de prova, mas no Brasil, eu acho que muito bem, com algumas virtudes, mas eventualmente também algumas desvantagens, criou-se a produção antecipada de prova, consagrando aquela figura, já também sustentada por professor Iachel, de direito à tutela da prova com caráter autónomo. Há ações probatórias que têm como fim a produção de prova unicamente, por isso é a tutela do direito à prova.
Como veem, podemos ter vários sistemas, por isso para uma análise a nível de investigação é muito interessante. Podemos ter um modelo espanhol, podemos ter um modelo inglês e podemos ter também este modelo do Brasil, com um 381, com aquelas virtudes todas. Agora, as minhas dúvidas, e até de forma genérica. Primeiro, será que se justifica esta judicialização? Quando é que há interesse em agir, em recorrer à produção antecipada da prova? Será que se deve exigir como requisito prévio o esgotamento dos meios extrajudiciais? Eu vou concretizar. Será que no requerimento de produção antecipada de prova, o requerente deverá demonstrar que já contactou, por exemplo, o hospital, para o hospital lhe facultar o prontuário médico, os protocolos que foram adotados? Ou bastará dizer que eu quero que o hospital seja notificado para me facultar tais e tais dados? E por isso é muito importante pensar até que ponto vamos exigir uma judicialização automática destas pretensões ou reformular o interesse em agir e dizer assim, nestes casos vamos exigir como requisito prévio que a parte demonstre que tentou extrajudicialmente obter esses meios probatórios. Por isso, os italianos já vi que andam a reequacionar o interesse em agir, se devemos dizer o que é a necessidade de tutela judiciária e se a devemos articular ou não com os meios alternativos de resolução de litígios. Por isso, um acesso a esta judicialização era importante. Porque é que eu estou interessada neste ponto? Porque em Portugal, até por iniciativa do professor Miguel Teixeira de Sousa, houve um projeto para importar uma norma muito semelhante ao do 381 do vosso Código de Processo Civil. Só que naufragou porque cá em Portugal as custas são elevadíssimas e pensou-se porque é que se vamos recorrer, vamos judicializar o acesso a essa prova previamente a uma ação que até pode nem ser intentada e por isso mesmo a receptividade junto daqui dos meios judiciais foi péssima e por isso não conseguimos que fosse avante esse direito à prova com caráter autónomo. Agora uma outra nota. Eu não sei se no Brasil, e por isso eu sou uma privilegiada de ter aqui tão ilustre assistência, pergunto, essa ação probatória autónoma tem repercussões ou não nos prazos de prescrição e eu no Brasil acho que a caducidade se diz de decadência, não é? Por isso até que ponto essa ação probatória autónoma tem um impacto nos prazos de prescrição ou de decadência. Eu pergunto isto porquê? Porque a parte que está imaginem que está a decorrer um prazo de prescrição ou um prazo decadencial, a parte pode ter interesse em recorrer a essa produção antecipada de prova, mas terá também a vantagem de se suspenderem o decurso desses prazos. Por isso, eu não sei se até que ponto funciona a jurisprudência, se a propositura do recurso ao 381 implica alguma suspensão desses prazos. E eu digo isto porque, em Portugal, para incentivar as partes a recorrerem à mediação, o que é que se fez? Acautelou-se na nossa lei da mediação que a tentativa extrajudicial, evidentemente, de recurso à mediação previamente a uma ação, à submissão do litígio em juízo, acarreta a suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade. Acautelou-se essa suspensão dos prazos para não inibir as partes de recorrer a esses meios extrajudiciais. Por isso, era uma curiosidade que eu tinha e permitam esta abertura para questionar a tão ilustre assistência, para me esclarecer se há ou não essa possibilidade de se repercutir positivamente nesses prazos quando se recorre a uma ação probatória autónoma. Um outro ponto muito interessante, que eu deixo aqui um desafio para os estudantes, é saber, a prova aí produzida valerá como prova emprestada?
quais são as virtudes da prova aí produzida. Então, isso é que é muito importante saber até que ponto todo esse lastro probatório que aí se produzir, e sejam quais forem os interessados, isso já é um outro ponto, se pode ser ou não aproveitada num posterior processo. E o Código de Processo Civil do Brasil avançou muito bem em 2015 com a consagração da figura da prova emprestada. Em Portugal já é uma norma velhinha, já temos uma que lhe chamamos valor extraprocessual da prova. No Brasil, eu até gosto mais da expressão, é a prova emprestada. Mas em Portugal já temos uma norma, e o que é que se diz? O que é isso da prova emprestada? Mas eu antes de ir para a prova emprestada, que era um ponto que eu também queria aqui salientar e suscitar algumas questões, quero agora fazer aqui também um outro desafio, outro questionamento. Não só quanto à prova emprestada, que eu depois falarei, mas saber até que ponto o juiz, num processo subsequente, há uma produção antecipada de prova. Ou seja, imaginemos que as partes requerem, o requerente requer a produção antecipada de prova, obtém determinados meios de prova que lhe permitem fundamentar e intentar uma ação, porque por alguma razão não conseguiu que o litígio fosse resolvido por um método autocompositivo. Por isso, judicializa a pretensão. Mas imaginem que alguma das partes, não necessariamente aquele que assumiu o réu, mas ou até aquele sujeito que assumirá na ação futura o papel do autor, não teve uma conduta colaborante no âmbito da produção antecipada de prova. Como sabem, não só o requerente, mas também o interessado, o contrainteressado que está do lado passivo, pode requerer produção antecipada de prova, aproveitar aquele expediente para requerer. Será que o juiz, na fase subsequente, pode valorar a conduta não colaborante que a parte teve na produção antecipada de prova? Eu vou explicar o que é que os ingleses resolveram fazer. Resolveram não judicializar essa partilha prévia da prova, essa disponibilização prévia a uma ação dessa prova, por isso não judicializaram, deixaram que as partes autonomamente, sem submeter a juízo, seguissem um determinado protocolo de partilha de prova, para criar esse tal lastro, para saber se era viável o litígio, se era viável ou não a autocomposição. Mas depois fizeram uma outra coisa, não judicializaram essa atividade prévia, mas se o litígio for submetido posteriormente a juízo, o juiz vai avaliar essa conduta que as partes tiveram nesse momento não judicial. E isso é muito interessante. E o juiz inglês penaliza não só com multas, mas o juiz inglês já chegou, inclusive, a suspender o processo para que a parte que não tenha observado uma parte do protocolo o cumpra naquele momento. Como veem, é um relacionamento entre uma atividade extrajudicial, de onde se tira ilações para um momento posterior já judicializado. Por isso, agora passando para o sistema brasileiro, há judicialização da produção antecipada de prova, e será que a conduta das partes aí só é valorada aí, ou podem ser tiradas ilações numa futura ação? Mas isso aí, como disse, só um trabalho comparativo com o sistema inglês nos pode ajudar ou não a fazer considerações sobre essa avaliação da conduta pré-processual das partes. E é muito interessante, porque isto nos vai pensar que a boa-fé não só começa necessariamente quando o processo entra em juízo, mas também em todas essas atividades preparatórias da propositura de uma ação em tribunal. Agora chama a atenção que é muito interessante que esses protocolos em Inglaterra pré-judiciais são feitos, por exemplo, um protocolo
que abarque questões de doença no âmbito do contexto laboral, são protocolos que resultam da discussão de várias entidades envolvidas nas atividades laborais de do país. Por isso são protocolos não só feitos por advogados, não feitos por juízes, mas feitos por todas as associações que têm alguma coisa a dizer, a ver com atividades laborais. Por isso são protocolos que têm essas fontes. Um outro aspecto que eu agora queria chamar, também partilhar aqui as minhas questões, é que também relativamente à produção antecipada de prova, eu entendo que também claro que haverá casos em que a recusa é legítima. A parte pode, não é, num contexto de uma produção antecipada de prova, recusar-se quando, por exemplo, aquele meio de prova que a parte contrária requer viola a sua intimidade, a vida privada, viola o sigilo profissional, cuja dispensa não foi solicitado e etc. Por isso eu acho que a produção antecipada de prova tem que ser ponderada num contexto também de tipificação das hipóteses em que a recusa é legítima. E por isso eu acho que aqui também deixo os desafios aos caros mestrandos e doutorandos, será interessante fazer essa tipificação das hipóteses de recusa legítima em produzir prova de forma antecipada e recorrendo até eventualmente a alguma jurisprudência que nos enriquece, como por exemplo a questão dos exames de ADN, saber se pode requerer ou não os exames de ADN e se a recusa do pertences progenitor é ou não válida num contexto de produção antecipada de prova. E aqui ficam mais umas dúvidas. Um outro ponto que também queria trazer com o confronto interessantíssimo entre o sistema português e o sistema brasileiro, a questão do dever de colaboração para a descoberta da verdade. O dever de colaboração para a descoberta da verdade em Portugal foi o professor Alberto Reis, no Código 39, disse que não se compreendia um processo que busca o apuramento da verdade. Na altura ainda se falava da verdade material, mas isso é o especialista, é o professor Baclaut, nas verdades do processo. E eu nunca gostei da palavra verdade, sobretudo no processo. Fora do processo gosto, mas não consigo falar. Eu costumo dizer sempre a busca da justa composição, que então satisfaz, eu acho, toda a gente, a busca da justa composição. Mas o dever de colaboração para a descoberta da verdade, e foi assim que tem sido catalogado, está consagrado no Código de Processo Civil Português, no 417. E também há uma norma no âmbito do Código de Processo Civil do Brasil, que eu acho que é o 378, se não estou a falhar, o 378 que consagra o dever de colaboração em geral. Não é um dever de colaboração que se fale só expressamente para a prova, para a atividade probatória. Mas sabem o que é que eu confesso, o que é que eu achei muito interessante? Em Portugal, se a parte não colabora com a justiça na produção de prova, imaginem que a parte é notificada para depor, recusa-se a depor, ou um sujeito é-lhe solicitado a exibição do documento. Esse terceiro destrói o documento, queima esse documento. Em Portugal, as sanções estão tipificadas nessa mesma norma, no 417, e as consequências são estas: multa, seja parte ou seja terceiro, mas se a parte faltosa for, se o faltoso for uma das partes, a lei tipifica as seguintes consequências: além da multa, se essa omissão for grave, a parte é considerada litigante de má-fé. Ainda se prevê mais duas sanções. O juiz poderá tirar as ilações probatórias dessa conduta não colaborante. Significa que essa conduta não colaborante da parte funciona como uma base de uma presunção onde o juiz poderá dar ilações probatórias. E além disso, no caso em que a parte destrói o meio de prova e torna impossível ou muito difícil a prova à parte contrária, que estava onerada, o juiz inverte o ónus da prova. Por isso temos uma graduação quase de sanções. No caso mais grave, há uma verdadeira inversão do ónus da prova por força da lei.
Agora, qual foi o meu espanto? Mas não, se calhar não é espanto, é ignorância, quando me apercebi que no sistema brasileiro, e decorrem várias normas, sobretudo no âmbito do depoimento pessoal e no caso de exibição do documento, diz, eu estou aqui a ver se não falho nas normas, a norma que diz respeito ao depoimento pessoal, que eu acho que é o 385, mas não tenho, estou aqui a falar de memória, é o 385, salvo erro, ou o 400, tenho dúvidas. Um deles diz que, se a parte for notificada para depor, o chamado depoimento pessoal, e se recusar, pode aplicar-se a chamada pena de confesso. Também, se a parte notificada para juntar um documento e não juntar, consideram-se demonstrados os factos, considerados como verdadeiros os factos que esse documento visava demonstrar. Ou seja, não será muito radical, eu aqui deixo a minha questão, não serão muito radicais as consequências da não colaboração de uma parte na prestação do seu depoimento, ou não a exibição do seu depoimento, ou na não apresentação do documento? Será que, se a revelia no sistema do Brasil gera apenas, em regra, uma presunção de veracidade, será que não estaremos aqui a tirar consequências muito gravosas para a parte que não depõe, considerando uma pena de confesso, não havendo só aqui uma confissão ficta? E por isso, o sistema, se queremos ir em busca da tal verdade idílica, se calhar estas sanções para a não colaboração da parte na descoberta da verdade são gravosas demais, sobretudo em confronto com o sistema português, que relativamente à revelia, se o réu for revel, consideram-se os factos confessados, e é uma confissão ficta, presumida e é inelidível, mas já na parte da não colaboração não tem sanções tão graves. Por isso eu gostaria também, como é que se admite como verdadeiro quando a parte não entrega um documento ou não faz o seu depoimento. Isto são só 2 exemplos que eu aqui trouxe. Por fim, tirando depois a iniciativa probatória, e também não, para não esmaçar, relativamente à prova emprestada, sei que há um enunciado, salvo eu, que é o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas, que é o 52, que diz que faz necessária a observância do contraditório no processo de origem, assim como no processo de destino. Ou seja, exige, para que a prova seja emprestada, que haja observância do contraditório no processo de origem e no processo onde a prova vai ser emprestada. Eu pergunto, não será esta exigência muito elevada? Em Portugal, como é que funciona a prova emprestada? E é muito interessante, só se permite a prova emprestada relativamente aos depoimentos de parte, de testemunha e das perícias. Não se prevê mais prova emprestada. Não há prova emprestada quanto à inspeção judicial e também não se prevê prova emprestada quanto aos documentos, porque se considera que é desnecessário, tendo em conta que um documento pode circular entre vários processos. Mas relativamente aos documentos que é possível emprestar, ou seja, os depoimentos e as perícias, a lei diz que essa prova pode ser apresentada contra o sujeito que já tenha participado no processo de origem e desde que lhe tenha sido possibilitado a audiência contraditória. E por isso, ou seja, não é preciso que no processo de origem tenha havido um contraditório efetivo. É só necessário que se tenha possibilitado ao sujeito contra quem agora se vai apresentar esse meio de prova, que lhe tenha dado a possibilidade de exercer o contraditório. E eu agora pergunto, será que no sistema brasileiro, num processo em que o réu foi notificado para contestar e não contestou, ou seja, teve a possibilidade de contestar e eventualmente também de acompanhar a atividade probatória, nada fez, a prova aí produzida não pode ser aproveitada num outro processo? O que é isso? Será um efetivo contraditório
ou basta dar a possibilidade de a parte exercer o contraditório? Isto, quais são os requisitos para a prova ser apresentada? Sobre a prova emprestada, muito a falar, mas só mais outra nota. Em Portugal não se exige a identidade subjetiva dos sujeitos. Os sujeitos do processo de origem não têm que ser os mesmos do processo onde a prova é emprestada. Basta haver identidade do sujeito contra quem vai ser apresentada a prova. Por isso, não sei se é muito, já vi bastante doutrina a dizer que não se deve poder circular em qualquer processo, desde que no segundo processo seja facultado o contraditório. Não sei bem qual será agora a tendência dos tribunais e, sobretudo, uma matéria que se justifica o estudo é saber a circulação de prova entre processos diferentes, entre processo penal, processos fiscais, processos civis. Dir-me-ão, uma prova produzida em processo penal, se calhar é possível aproveitar em processo penal, pode ser aproveitada em processo civil, mas será assim dar essa sessão da prova, mas em processos diferentes. Entre o processo fixando, partindo de alguns parâmetros seguros quanto à prova emprestada no âmbito do processo civil, e depois estudar a partir daí a prova emprestada, mas entre tipos de processos especiais. Eu acho que é um desafio, é muito difícil. Em Portugal eu já tentei fazer isso no âmbito do doutorado e tenho 2 doutorandos a tentar estudar isso, mas estão-se a perceber que as regras que regem a prova no âmbito do processo penal são totalmente diferentes das regras que regem a prova em processo civil. Por isso aqui fica um desafio, mais um desafio teórico. Por fim, e para haver possibilidade de discussão, quanto à questão clássica, que já é clássica, apesar de ter-se nascido sobretudo em 2015, com a cláusula geral de negociação processual, e o que eu vou dizer está muito errado, porque eu estou aqui perante especialistas, e espero que depois me desmintam, que a questão da cláusula geral de negociação processual, eu acho que tem suscitado muitas polémicas, é de uma riqueza imensa, e eventualmente pode permitir o tal pacto de disponibilização prévia da prova antes do processo, ou seja, pode permitir algo semelhante aos ingleses, e isso está dito nos enunciados, mas também pode limitar a prova. Imaginem que as partes, é o caso de escola, acho eu já, que as partes limitam os meios de prova de que querem fazer uso num determinado processo, seja um negócio de cariz pré-processual, seja no contexto já judicial. As partes dizem que não querem, por exemplo, recorrer à prova pericial, não querem recorrer aos depoimentos pessoais. Isso vinculará ou não o juiz, é a questão clássica. Eu tenho pensado nessa questão e estou muito de acordo com o professor Passo Cabral no entendimento que faz, na leitura que faz das convenções processuais. Eu acho que a partir do momento que o Código de Processo Civil do Brasil consagrou 190, é porque quer deixar o processo algum domínio às partes, não lhe podemos retirar essa interferência das partes no processo, mas também não podemos esquecer que o juiz tem os seus poderes e são poderes que têm que ser exercidos. Agora, a questão que eu pensei que talvez pudéssemos utilizar a ideia do sistema espanhol, e eu vou trazê-la para aqui. A lei de enjuiciamento civil, por isso o Código de Processo Civil do Brasil, que é o 429 de Espanha, 429 de Espanha, permite o seguinte, diz o seguinte: sobre as partes recai o ónus de carregar prova para o processo, mas em determinados momentos do processo, que agora não vou aqui perder tempo e não vos maçar, o juiz tem a possibilidade, há quem diga que ele tem o poder-dever de chamar às partes para a insuficiência probatória que existe no processo. Eu também me parece que perante o negócio processual relativo à prova, em que o juiz se aperceba que essa limitação probatória pode prejudicar o apuramento da realidade dos factos através de meios probatórios e que lhe leva até reconduz às regras a aplicar, desde logo, as regras do ónus da prova, o juiz deve poder chamar a atenção das partes.
dizendo assim, esse negócio processual vai criar uma insuficiência probatória que certamente será desfavorável para uma das partes. E eu acho que o momento até crucial seria a fase do saneamento e organização do processo, quando o juiz, ou as partes, também elas próprias, sozinhas ou em colaboração com o juiz, podem fixar as chamadas questões de facto controvertidas. Eu acho que é questões de facto que se diz, ou temas da prova, agora estou... E eu acho que aí o juiz deve chamar a atenção para as partes. Senhores advogados, esse negócio vai gerar insuficiência probatória. Mantém-no ou não mantém? Se quiserem manter, civil importante, sofrem as consequências. Senão, vão ter a possibilidade aí de fixar os meios de prova e aí, recorrendo aos ensinamentos do professor Cabral, permitam que refira a possibilidade das partes no negócio processual, e o professor Leonardo Carneiro, com a experiência e também de certeza, as cláusulas de adaptação ou renegociação processual. Eu acho que devemos permitir prever essas cláusulas e permitir essa renegociação nestes momentos, quando o próprio juiz chama a atenção pelas partes. E sabem o que é que o juiz espanhol faz? Chama as partes. Uma vez, duas vezes, as partes não querem, e ele mesmo que se aperceba, disse assim, eu não vou suprir a inércia das partes. E é totalmente legítimo, por isso queria cá deixar esta minha ideia que se calhar não terá nenhuma viabilidade, mas era uma forma de fazer conviver e chegarmos a um mínimo de consenso nessa questão tão interessante. E eu vou terminar por aqui. Eu peço desculpa, fui muito longa, mas este diálogo com tão ilustre assistência é um privilégio, confesso que é um privilégio, e muito obrigada pela vossa atenção e por ter sido tão demorada. Muito obrigada. Minha querida professora Capello, muito bem, muito obrigado pela exposição. Tenho recebido aqui mensagens privadas elogiando muito, né, a exposição muito rica, né, e mostra que isso a gente já sabia, mas que a professora Capello conhece o direito brasileiro melhor que muitos professores brasileiros, né? E conhece a obra de nós outros, né, já que usou a referência espanhola, né? Eu me sinto privilegiado de ter sido mencionado aí, o professor Beclau também foi mencionado, o professor Cabral, né? As obras brasileiras aí na sua estante estamos a perceber aí, né? E veja que a exposição começa falando da estabilização da demanda, né? Que fatos precisam ficar fixados para análise e para o debate, para análise judicial, né? Passa pela fundamentação, né? Examina aí conosco a questão do custo, né? Se realmente vale a pena a produção antecipada de prova diante do custo, se ela interrompe a prescrição, impede o fluxo da decadência, né? Um questionamento muito interessante, discussões aí sobre prova emprestada, sobre negócios probatórios. Eu queria dar a oportunidade de todos perguntarem, né? Temos tempo ainda, e eu esclareço a todos que a professora Capello tem um compromisso que em Portugal será às 2h30, aqui é às 10h30, né, professora? Sim. Então, nós não podemos nos estender tanto, porque ela tem esse outro compromisso já agendado, mas vamos tentar aproveitar ao máximo a sua presença, professora. Eu tenho uma colocação, queria ouvi-la, imagino que outros queiram também questionar. A sua exposição me fez pensar várias coisas, mas eu tenho uma particularmente que tem me interessado, que é casar o 357 nisso tudo. Eu acho que ele é uma regra muito importante e ainda tem um potencial enorme para que o processo seja de fato participativo e tenha uma sentença bem produzida, bem feita. E ele tem me chamado a atenção porque o nosso código, o português, enfim, muitos os sistemas tem como premissa de que o contraditório hoje em dia não se resume mais às questões de fato, né? O contraditório também envolve as questões de direito. E o 357 ele também é importante nesse ponto, porque o juiz deve fixar
os fatos controvertidos e as questões jurídicas controvertidas. E por que isso me chamou a atenção? Porque na sua fala foi destacado aí o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4, né, que de fato o 489 poderia mencionar a prova, mas o 361 termina, o 361, né, em Portugal é estranho o 61, né? O 6 é estranho, né? Então o 361 ele serve de complemento ao 489, mas a minha impressão é que a nossa doutrina e nossa jurisprudência leem o inciso 4 do parágrafo 1º como questão de direito. Veja que interessante. É uma impressão minha, posso estar enganado, seria bom os colegas também falarem. A minha impressão é que o juiz ali está com um dever de motivação na apreciação de argumentação jurídica, de fundamento jurídico, quando ele também é importante para as questões de fato ou questões probatórias. Então, juntando o 357 com o 489 e o próprio 361, é uma questão que tem me chamado a atenção. Se as questões de direito são importantes fazem parte do contraditório também e devem ser definidas no 357, não será que... E aí é um questionamento, não sei se indevido, mas eu tenho pensado nisso. Não será que as provas também devem envolver matéria de direito? Eu digo pelo seguinte, nós temos um artigo, até o professor Cabral falou aqui para a gente na semana passada, e a partir da fala dele eu fiquei com isso também no meu pensamento. A nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro tem um dispositivo relativamente recente, que é o artigo 20, o juiz na interpretação de textos normativos indeterminados, ele precisa avaliar as consequências da sua interpretação, uma espécie de consequencialismo ali estabelecido. E eu tenho pensado que o 357 é muito importante para isso. O professor Cabral, na semana passada, disse algo muito importante, que o juiz, quando examina essas consequências, ele não são consequências supostas ou imaginadas, ou que ele pensa que poderia ocorrer. São consequências concretamente demonstradas e comprovadas. Então, me parece que isso, às vezes, essas consequências são mais jurídicas do que fáticas, e isso precisa efetivamente ser debatido e comprovado. Então, o 357 serviria para marcar isso, para definir e, eventualmente, haver a produção de provas. Veja que, no controle de constitucionalidade, em ações coletivas, nós temos audiências públicas. E, muitas vezes, audiências públicas são os próprios interessados ou amici curiae estão presentes para discutir essas questões jurídicas. Não será que a gente ainda está com a visão um pouco antiga de que a prova só se aplica aqui, só um minutinho, está aqui, que só se aplica a questões de fato, não se aplicariam também as questões de direito? Durante muito tempo a prova ficou como objeto, ou tinha como objeto a verdade, e a sua fala é muito boa para mostrar que, ou questionar se de fato a verdade é a finalidade da prova. Mas será que as questões jurídicas também não precisam ser provadas? E como seria essa prova? Um debate é uma prova, né? Eu queria colocar esse ponto, não sei se tem pertinência, mas queria também dar a chance dos colegas falarem. Eu tenho outras questões, mas não queria ter o monopólio das colocações ou das perguntas. Eu acho que se calhar vamos ouvir esta ilustre assistência, mas a questão o professor Leonardo era saber se o direito está sujeito a contraditório, sabemos, não é? Sobretudo é onde se pode suscitar muitas decisões de surpresa, mas o professor Leonardo era também se relativamente à prova quanto ao direito era? Sim, a gente tem a referência de Castanheira Neves, né, que, pelo menos na minha leitura, não sei se limitada, não conseguiu definir efetivamente, depois de quase 1000 páginas, não conseguiu definir o que é de fato questão de facto e a questão de direito, não é? Pois é, então, em muitos momentos há uma dificuldade de separar as duas, e se a prova não chegaria
já que o contraditório envolve também as questões de direito, não chegaria a esse ponto. Não é necessário ouvir a parte para uma questão de direito, ou um especialista, ou uma audiência pública para tudo isso, né? Professor Leonardo, sabe que acho que isso é uma questão até que justifica um novo diálogo. Sabe porquê? Porque nós em Portugal vigora o iura nova et curia. O juiz é livre na aplicação e aplicação do direito. É livre no sentido que não está vinculado às qualificações jurídicas das partes, ou enquadramento jurídico. Por isso é que me intriga também aquela norma que existe no vosso saneamento, a possibilidade das partes acordarem sobre as questões de direito. Até que ponto isso não contraria um bocado a liberdade. Mas eu, na última vez que estive até no Rio, e ilustro até com o professor Alexandre, que foi um jantar em que discutimos tanto processo civil, não foi, professor Alexandre? Falámos que no Brasil não vigora, não se pode entender essa vinculação não há essa liberdade por parte dos juízes, as partes são mais livres do que até em Portugal. Mas o que o professor Leonardo está a chamar para a atenção muito importante, até que ponto o enquadramento jurídico interfere também com a factualidade que é necessária, não é? Em Portugal, agora uma nota, em Portugal os nossos tribunais, os advogados descobriram a proibição das decisões surpresa, então começaram a fazer uso desse princípio da proibição das decisões de surpresa e por tudo e por nada invocavam nulidades da decisão, nulidades dos despachos, das sentenças. Os nossos tribunais superiores agora estão a circunscrever a aplicabilidade do princípio do contraditório e a proibição das decisões de surpresa ao seguinte: criaram uma válvula, podemos, de escape. Se o juiz só deve ouvir as partes sobre o direito aplicável, as normas jurídicas aplicáveis, se isso puder interferir numa estratégia processual das partes. E mais, se o juiz não tem que ouvir as partes, se fosse exigível às partes, pressupondo que elas são diligentes, que tivessem concebida a possibilidade do juiz fazer esse enquadramento jurídico. Ou seja, vai-se exigir das partes uma maior diligência e uma previsibilidade sobre o caminho que o processo vai seguir. E significa que os nossos tribunais estão a desonerar-se, a autodesonerar-se dessa audição das partes, se consideram que era exigível à parte que tivesse acautelado essa perspectiva jurídica do juiz. Por isso tem havido várias válvulas de escape para os nossos tribunais, não aplicando tão ferreamente o princípio do contraditório e proibição das decisões de surpresa. Outro ponto, em Portugal também é muito relevante, que há poucos estudos, até que ponto a liberdade do juiz na aplicação do direito encontra o grande obstáculo na questão da matéria de facto, não é? Alegada pelas partes, até que ponto a matéria de facto veda o enquadramento que o juiz quer dar ao litígio. Isso também podia ser uma outra discussão, até que ponto hoje a quebra da estabilização da matéria de facto vai obviar ou não a esse constrangimento na aplicabilidade do direito por parte do juiz. Mas isso é uma questão muito difícil, muito de pensar, não há? De estudar para os mestrandos e doutorandos. Professor Câmara, professor Cabral, querem falar alguma coisa, fazer alguma colocação, algum complemento ao que a professora disse? Bom, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a professora Maria José Capello pela belíssima exposição, provocou uma série de temas para reflexão. Queria agradecer muito pela oportunidade, agradecer ao professor Leonardo pelo convite para poder estar aqui. Eu só queria fazer uma consideração a respeito de um dos pontos que foi abordado na exposição, relacionado ao comportamento da parte que não é cooperativa com relação à produção da prova, tanto na produção antecipada de prova, nas ações probatórias autônomas, como no caso em que isso se dá já no curso do processo, em que as questões vão ser mesmo definidas, resolvidas. A professora Capello fez aquela comparação entre os efeitos da revelia e a pena de confesso, o se ter como produzida a prova no caso da exibição que injustificadamente não é realizada pela parte, enfim. Só para dizer que duas coisas. Primeiro, que nós temos alguns autores
que já há muito tempo tem sustentado no Brasil, apesar da ausência de uma expressa previsão nesse sentido, da possibilidade de se valorar o comportamento da parte ao longo do processo como uma prova atípica. Muniz de Aragão escreveu sobre isso 40 anos atrás. Então, acho que isso casa muito bem com a ideia de um processo cooperativo. Em segundo lugar, para dizer que talvez a ideia que o nosso código pode transmitir de que os efeitos da revelia seriam menos gravosos do que os efeitos desse comportamento não cooperativo da parte que não é revel, que participa efetivamente do processo, mas que, por exemplo, destrói um documento, coisa que valha, pode ser mais aparente do que real. Porque quando se fala, por exemplo, na pena de confissão, para a parte que se recusa a prestar depoimento, nunca se considerou que daí se extraísse alguma presunção absoluta. Sempre se considerou que ali haveria uma confissão ficta, mas que isso seria valorado dentro de todo o conjunto probatório. E nós temos uma ideia muito firme, principalmente a partir das lições do professor Barbosa Moreira, de que essas presunções relativas a rigor provocam redistribuições dos ônus probatórios. Então, é muito possível que, por linguagens diferentes, nós estejamos chegando a resultados, se não idênticos, pelo menos muito próximos dos resultados a que se chegou em Portugal. Do ponto de vista prático, acho que é isso mesmo que vai acabar por ocorrer. Nós vamos ter resultados práticos muito semelhantes, pelo menos, aos que nos são noticiados como sendo os alcançados pelo direito português. Então, era só para trazer essa reflexão para aquele ponto, que acho que foi um ponto muito importante da exposição, e, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Muito obrigada, professor Alexandra. Permita-me, professor Leonardo, então teremos que ler o artigo, por exemplo, o artigo 400 assim, ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os factos por meio do documento ou da coisa à parte que pretendia provar. Aqui este admitir como verdadeiros, presumindo-se como verdadeiros, não é? Temos que fazer uma releitura. Pois, eu já vi isso escrito, mas a leitura da norma parece factos admitidos por acordo. Quando nós em Portugal falamos factos admitidos por acordo, dela não tiramos uma ideia de presunção, mas é interessante, é interessante. Significa que a pena de confesso presumem-se confessados, suscetíveis de serem ilícitos. Pois assim já acho mais plausível e mais razoável esse sancionamento, não é? Muito interessante. Obrigada, professor Alexandre Freitas, Câmara. Eu vejo que temos aqui na audiência, professora, o professor William Santos Ferreira, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que se dedica também ao estudo das provas. Queria registrar a presença dele, o professor Henrique Mouta, do IDP. E o professor Beclaut, que a senhora já mencionou, Murilo Avelino, que também se dedica ao estudo das provas. Eu franqueio aí a palavra para quem quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta. Alguma ponderação? Eu queria fazer uma consideração, pode ser? Claro, claro. Professora, primeiro agradecer a brilhante, é raro usar brilhante, mas nesse caso merece o adjetivo, a brilhante palestra, excelente. Também saudar os colegas aí, é muito interessante ver tanta gente de tantos lugares participando da exposição da senhora. E eu queria ouvir mais um pouco a respeito de um tema que eu já tive a oportunidade de debater bastante. Já debati com o Cabral, já debati com o Léo, com o Gustavo e com o Beclaut, inclusive. E é um tema que mais ou menos junta um pouco de todas as perguntas que foram colocadas no chat, que eu gostaria de ouvir um pouco a senhora sobre isso. No Brasil, a gente consagra aqui a possibilidade do magistrado de ofício ordenar a produção de provas. E a respeito dos negócios jurídicos processuais, um debate que é aqui muito forte, pelo menos eu gosto muito desse debate, queria ouvir a senhora a respeito, é que os negócios jurídicos sobre prova, eles acabam tocando ou limitando a questão relativa à cognição. Quais fatos serão conhecidos e qual a forma desses fatos serem conhecidos? Isso pode ser objeto dos negócios jurídicos sobre prova. Em vista que a nossa ordem jurídica consagra a possibilidade de produção de prova de ofício,
A professora entende que é possível as partes limitarem os meios de prova sem a participação do magistrado? Por exemplo, as partes entendem que um determinado meio de prova não pode vir ao processo, que uma determinada prova não pode ser produzida. E aí, isso reverbera para diversas outras questões. Será que as partes negociantes não estariam dispondo de uma situação jurídica de um terceiro, o juiz no processo? Será que a gente poderia considerar a formação de um precedente a partir de uma decisão em que há limitação cognitiva? Será que a gente poderia, nos termos do artigo 503, que o Moacir até trouxe aqui, considerar a possibilidade de julgamento sobre questão prévia prejudicial, quando eu tenho uma limitação negocial da produção da prova? Enfim, ouvir a senhora a esse respeito e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de ouvi-la. Obrigado. Muito obrigado, doutor Murilo. São aqui especialistas que sabem muito mais do que eu sobre isso, mas a minha ideia, eu acho que as partes, se lhes dá a prerrogativa de fazer negócios processuais e que não são afetados de invalidade, das invalidades que nós consideramos substantivas, as partes podem dispor e fixar limitações probatórias. É claro que podíamos ser formalistas e dizer assim, as partes só podem convencionar sobre os seus poderes, deveres e ónus, e quando estão a convencionar sobre os poderes do juiz, já estão a interferir nos poderes do juiz. Mas por isso é que eu acho que se calhar temos de encontrar aí um meio termo, por um lado fazer valer os poderes dos juízes oficiosos e por outro lado não anular a eficácia do negócio que não temos, porque existe o negócio processual. O que eu acho, mais uma vez, eu acho muito importante esta fase, que eu acho que se calhar na prática não se utiliza muito, não sei, é a fase do saneamento e organização do processo. Esta vossa norma do 357 merece ser muito valorizada. Eu acho que é aqui em que se vai discutir a pertinência ou não e a validade, a validade futura dos negócios processuais. Por isso, quando o juiz está a delimitar as questões de facto sobre recair a atividade probatória, especificar os meios de prova admitidos, definir a distribuição de ónus da prova, etc., será neste momento que dever-se-á fazer o balanço dos negócios processuais que existem quanto à prova. E nestes momentos eu acho que o juiz, não obstante poder não ser parte nesse negócio já realizado, deve poder chamar a atenção. E isto no âmbito do modelo cooperativo, deve sugerir às partes que poderá haver, como eu lhe chamei, uma evidente insuficiência probatória. E chamando também as partes não têm que desconhecer o direito nem o advogado, as consequências que podem advir. Por isso eu acho que, agora, permitir que o juiz ordene uma prova pericial, ou ordene um outro tipo de prova, ou audição de um terceiro, que as partes por elas próprias não quiseram, ou acho que isso é anular a prerrogativa que se deu às partes. Por isso é muito difícil, eu acho que isto é muito difícil encontrar aqui o meio termo. A mim o juiz não pode ficar inerte e silente perante o negócio que ele considera que é prejudicial para a justa composição do litígio. E deve alertar as partes, mas não pode ser mais papista que o Papa, não é? Por isso, tem que chamar, e daí as partes sofrem as consequências dessa sua conduta. As partes têm a possibilidade de alterar os negócios, de revogá-los, como o professor Passo Cabral também estudou isso. Por isso, agora, uma outra questão é saber, se houver insuficiências probatórias, se se recorrer ao ónus da prova, se deve fazer a valer ou não o caso julgado sobre questões prejudiciais. Qual é a norma? É o 503, não é? Do caso julgado. Qual é a norma que fala das questões prejudiciais? É o 503, professor. Qual é a norma, professor Leonardo? 503 do CPC brasileiro. A seu respeito, tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia, eu não vejo obstáculo a fazer funcionar o caso julgado, a coisa julgada sobre questão prejudicial,
não obstante as limitações probatórias. Não vejo obstáculo a isso. Agora há um problema, tudo depende também da eficácia subjetiva do caso julgado, da coisa julgada. O âmbito, se estende a terceiros ou não. É que eventualmente um terceiro que não teve intervenção nesse processo, porque creio que foi o professor Marinoni que diz que a coisa julgada sob questão pode ter uma extensão para sujeitos que não participaram no processo. E por isso aí é que já, relativamente às partes, a eficácia da coisa julgada sobre questão prejudicial não me choca nada, não obstante ter havido limitações probatórias, é que o juiz, no princípio da boa-fé de todos os sujeitos processuais e na ideia de modelo cooperativo, chamou a atenção para as partes e para as consequências, nomeadamente a formação de coisa julgada sobre questão prejudicial, sobre que, relativamente, não obstante as insuficiências probatórias. O que eu acho é que temos que pensar um sistema como um todo e não só analisar só uma questão dissociada das outras, e a conduta das partes, como também o professor Alexandre Cabral, tem as consequências que merecem, e a parte deve abarcar, tendo em conta que vigora, quanto muitos aspectos, o princípio dispositivo. Não sei se respondi, até gostaria de ouvir, o doutor Murilo está ali, que às vezes o ecrã, não sei se é a minha maneira de pensar, não sei se estará, é uma opinião, uma mera singela opinião. Muito bem, professora. Eu só estou preocupado com a sua hora quando tiver... Não, ainda está. É a reunião do Conselho Científico, mas a funcionária até me enviou que ainda estão a fixar tudo e a montar, por isso manda uma mensagem, ainda estamos com timing. Muito bem, muito bem. Então, eu registro mais uma vez a presença da professora Clarice Leite, que está estudando sobre provas, se ela quiser fazer alguma intervenção, alguma observação. Também Ravi Peixoto, está concluindo aí o doutorado sobre a orientação do professor Antônio do Passo Cabral, escrevendo a tese sobre estándares probatórios, se ele quiser falar alguma coisa. O professor William, que eu já destaquei, o professor Becklaut, todos têm voz, evidentemente, aqui. Léo, eu vou aproveitar, como você falou que minha tese é sobre estándares de prova, eu quero fazer uma pergunta mais ou menos sobre esse tema. Primeiro, professora Maria José Capello, agradeço muito pela sua exposição, foi muito boa. Acho que todos nós aprendemos muito com você, como ela falou. Você falou muito melhor do sistema brasileiro, bem melhor do que muitos professores daqui. Na verdade, o que eu tenho é mais uma curiosidade, porque eu tenho estudado estándares probatórios e é um tema que eu tenho visto muita preocupação na Espanha, na Itália. Eu sei que na Alemanha tem, embora eu não saiba que eu não leio alemão, mas eu tenho uma amiga que está estudando lá e ela fala sobre estándares de prova lá também. Na Inglaterra, então, perto de Portugal, tem muitos países que se preocupam com o tema dos estándares. Só que eu confesso, eu não consegui encontrar nada em Portugal que fala sobre suficiência de prova. Eu encontrei, enfim, textos sobre fundamentação no geral, sobre os fatos. Mas eu não encontrei... A única vez que eu ouvi falar sobre estándares de prova em Portugal foi numa palestra do professor Jordi Ferrer Beltrán, que ele fez menção a uma decisão de um tribunal português, mas, enfim, eu não encontrei nada. Se a senhora souber algo sobre o tema, enfim, se puder falar um pouco sobre esse tema em Portugal, que, enfim, eu tenho muita curiosidade de saber, se possível. Professor Ravi Peixoto, olha, é um privilégio tê-lo aqui, muito obrigada, muito obrigada. Sabe que em Portugal, e o professor Leonardo, e com a ANEP já falámos várias vezes isso, eu tenho sempre, em Portugal há poucos processualistas, e por isso a produção científica acaba por ser escassa. Eu agora conto sempre com os meus mestrandos e com os meus doutorandos para criar uma equipa a investigar muito sobre processo civil e sobre estándares probatórios. Eu não conheço, o professor Miguel Teixeira de Sousa tem algumas coisas sobre prova, tem um livro sobre prova, mas especificamente sobre estándares probatórios não há. Mas relativamente aos nossos tribunais, e mesmo na jurisprudência, acho que não é uma expressão que se utilize muito. Normalmente os juízes, como eu disse, motivam porque é que se basearam, consideraram uma testemunha mais credível que a outra, porque é que consideraram
que a inspeção judicial foi muito importante na criação da sua convicção e porquê, mas nunca se fala dessas exigências. É claro que há uma figura que o nosso Código de Processo Civil utiliza, que é o chamado princípio de prova. É uma figura que eu acho que se calhar merecia ser estudada, não é? Por exemplo, quando a prova é produzida num processo que oferece garantias inferiores ao processo ao qual vai ser emprestada, essa prova só vale como princípio de prova. Significa que tem que ser corroborada pelas demais provas, não pode valer per se, e isso, essa figura, e também está no âmbito dos processos de investigação da paternidade ou maternidade, nas averiguações oficiosas, a prova lá produzida só pode valer no processo seguinte como princípio de prova. Nós, relativamente aos graus de prova, a figura que temos é esse princípio de prova, e há quem diga que determinada prova aproveitada de um outro processo, em regra, deve valer só como princípio de prova, mas não temos grandes estudos cá sobre esses estándares probatórios exigíveis e sobre essa graduação da prova. A nível da tutela cautelar, temos muitas coisas escritas sobre o chamado juízo de verosimilhança, que aí a doutrina brasileira é riquíssima sobre isso. Por isso, o professor Ravi Peixoto, esteja à vontade para me contactar, e o material bibliográfico português que possa ter, posso-lhe com todo o gosto facultar. Sei que nos Estados Unidos se fala muito disso, e também em Espanha, através do professor Jordi, muito dessa questão dos estándares probatórios. De resto, acho que aqui o meu contributo só pode ser através de alguma recolha bibliográfica que lhes possa ser útil. Está bem, professor Ravi? Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Bom ter uma noção geral do que está acontecendo em Portugal. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Posso fazer uma pergunta, Leonardo? Clarice falando. Claro, Clarice. Por favor, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco na audiência. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela exposição, professora. Clarice, acho que o seu microfone está mudo, a gente não está conseguindo. Ah, desculpa. Desculpa, estava mudo aqui. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, obrigada pela exposição, professora. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a primeira parte da exposição, relativa à distinção que o direito português faz expressamente sobre os fatos essenciais e os fatos concretizadores, complementares. E acho que a gente tem alguma dificuldade prática de identificar algumas questões concretas com relação à causa de pedir, mas a minha maior dificuldade é com relação à defesa. Como que se enxerga essa categoria de fatos concretizadores, complementares, que podem ser conhecidos independentemente de alegação, né, se eles resultam da instrução, diante de defesas e de espécies de defesa do réu? Algumas defesas, então, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que resultem da instrução, e outras dependem de alegação pelo réu, por ser um exercício de direito. Como que a doutrina vê essa questão? E a senhora, especialmente. Muito interessante. Doutora Clarice, sabe que esta questão desta classificação dos factos, por isso em Portugal temos os factos essenciais, que eu lhe chamo de tucur, não é? Os factos essenciais são aqueles que individualizam a causa de pedir ou individualizam a exceção invocada pelo réu. Depois temos os factos instrumentais, que são aqueles factos de natureza puramente probatória e indiciária, que talvez, acho que na literatura brasileira serão os factos acessórios, não acho que é essa a expressão. E depois temos uma outra categoria, duas categorias que geraram as maiores dúvidas. Em Portugal, a divergência entre os processualistas é enorme sobre as vantagens e as desvantagens dessa classificação. Factos complementares e concretizadores. Mas é uma nota, em Portugal entende-se que esses factos complementares e concretizadores normalmente podem vir ao processo por duas vias. Em regra, vem através da instrução, e aí o juiz considera-os
advertindo a parte que vai fazer uso dos mesmos, mas também podem advir ao processo, e tem acontecido muito na prática, porque o nosso juiz tem um poder-dever de proferir um despacho de aperfeiçoamento. E esse despacho de aperfeiçoamento é preferido na fase subsequente aos articulados. Imaginem que o juiz lê a petição e a contestação e apercebe-se que está lá a causa de pedir, por isso não há ineptidão, as exceções estão lá, estão claramente alegadas, mas estão de forma insuficiente ou imprecisa. Então o nosso juiz tem o poder-dever de convidar a parte a aperfeiçoar os articulados. E por essa via que eu há bocado não chamei, atenção, podem as partes trazer os factos que complementam o que já lá está e concretizam algo que estava impreciso. O réu alega, por exemplo, a exceção de prescrição, mas não, podemos dizer, não a explicou bem, não a referenciou bem no tempo. E então isso permite-lhe esse aperfeiçoamento. E agora uma curiosidade, antes de falar depois, os nossos tribunais superiores estão a levar tão a sério esse poder-dever que o Tribunal Superior, que o nosso é a relação à segunda instância, está a fazer baixar processos à primeira instância para que o juiz profira o despacho de aperfeiçoamento, porque disse que a omissão do despacho de aperfeiçoamento levou a que a matéria alegada fosse insuficiente e imprecisa. Agora uma nota, os nossos tribunais não estão a permitir que surja uma nova causa de pedir, nem uma nova exceção. Dentro da exceção alegada, seja ou da causa de pedir, as partes podem complementar ou concretizar. E agora perguntamos, mas como é que sabemos qual é o critério? É o seguinte, a petição é inepta e estão lá as exceções. Então qual é a diferença? É que se não vierem ao processo esses factos complementares ou concretizadores, a causa vai ser, na perspectiva do autor, improcedente porque não estão lá todos os factos necessários para a procedência. Para o réu, se não alegar esses factos complementares, a exceção não vai ser procedente porque não estão lá todos os factos necessários para a exceção. Agora a doutora Clarice fez muito bem a questão. O que são factos complementares ou concretizadores? A nossa doutrina está sobretudo a utilizar a figura no âmbito dos casos em que, por exemplo, a causa de pedir é complexa. Numa ação de responsabilidade civil extracontratual, tem que estar lá factos relativamente à existência do ilícito, do nexo de causalidade, da existência de culpa e dos danos patrimoniais e não patrimoniais. Imaginem que o nexo de causalidade está alegado de forma imprecisa. Nós percebemos que é um caso de responsabilidade extracontratual. Está identificado, não é inepta, mas faltam alguns factos. E são esses factos que vão permitir ao autor ganhar a causa, mas sem desconfigurar a causa de pedir. Agora, os nossos tribunais, por um lado, exigem do juiz o despacho de aperfeiçoamento. E, por outro lado, na fase da audiência final, dizem-me os advogados, eu já fiz alguma advocacia, mas agora não faço, dizem-me os advogados que o juiz, na audiência final, faz uma referência ao facto daquela, por exemplo, testemunha permitir a assunção de um determinado facto e pergunta à parte a quem esse facto é desfavorável se quer pronunciar sobre esse facto. Por isso, há uma contraditoriedade que pode renascer relativamente aos factos complementares e concretizadores na própria audiência final. Claro, um juiz magistrado menos cuidado, pode acontecer que só na sentença tome consciência desses factos complementares e concretizadores. E aí a sindicância muitas vezes só se fazem pela parte no âmbito do recurso. Agora, a destrinça é muito complicada. Como eu disse, são casos em que, por exemplo, alega-se que houve uma colisão de veículos por causa de um excesso de velocidade, mas o excesso de velocidade não está concretizado nem através de factos que indiciam, nem a dizer que ficou um rastro de travagem. Muitas vezes estes factos complementares estão paredes meias com os factos instrumentais e daí a grande dificuldade. Eu normalmente digo aos meus mestrandos para fugirem desse tema à espera que a doutrina chegue com algum consenso, porque senão não conseguimos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Obrigada, Leonardo. Nós que agradecemos, Clarice, muito bem, obrigado pela intervenção, muito boa. Professora, eu percebi aqui no nosso chat que Guilherme Socal postou uma mensagem interessante sobre a interrupção da prescrição a partir da produção antecipada de provas. Ele lembra aqui que há uma súmula antiga do Supremo
dizendo que não... a súmula, na verdade, trata de vistoria, mas acho que a comparação é boa com a produção antecipada de provas. A súmula diz que não há interrupção, mas, posteriormente, o Supremo e o STJ, segundo ele lembra aqui, passou a entender que se o sujeito indica exatamente qual vai ser a pretensão que ele pretende formular, né, e a vistoria, no caso da nossa discussão aqui, a produção antecipada de prova está ligada a isso, haveria a interrupção da prescrição. Então, tem aí, não sei se o Guilherme quer falar, não sei se ele ainda está na audiência, são muitas pessoas, não consigo identificá-lo aqui, mas se ele quiser falar conosco aqui, seria bem-vindo. Estava-me aqui a despedir no bate-papo do professor Passo Cabral, que se vai embora, não é, professor Passo Cabral? Muito obrigada. Professora, queria só saudá-la, agradecer, parabenizar, foi um evento de altíssimo nível, saudar o Leonardo, parabenizar pela organização, todos os colegas que estão presentes aí. Queremos vê-la de novo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, para abraçá-la pessoalmente, né? Enquanto isso, vamos tocando as coisas online, né? Tá bem. Parabéns, Muito obrigada, muito obrigada. E salientar, né, Leonardo, que a professora Capello, além de ser professora em Portugal, é a nossa colaboradora na Procnet, na nossa rede de pesquisa, né? E queremos cada vez mais ampliar essa colaboração. Um abraço a todos aí. Muito obrigada, professor Cabral. Muito obrigada, muito obrigada. Antes da saída de Cabral, só lembrando, eu ia fazer esse lembrete no final, mas lembrando que no dia 18 de junho, às 10 horas, que são 14 horas aí, professor, o professor Miguel Teixeira de Souza vai falar para a gente aqui também sobre provas, um tema, abordagem um pouco diferente, mas também sobre provas. Quem puder já se organizar e anotar aí para participar. Nós temos muito obrigada. O professor Leonardo, depois peço-lhe, adeus, professor Cabral, manda-me, envia-me o link, está bem, professor Cabral? Claro, vou enviar. Eu tenho enviado a todos, vou enviar quando estiver mais próximo, mas já lhe envio logo. E lembrando que nós temos feito esses encontros às 9 da manhã, que aí em Portugal é às 13, mas o professor Miguel pediu para ser às 14 daí, então são 10 aqui para nós, então vou avisar a todos, teremos aí um horário diferente, mas no dia 18 de junho. Então, só avisando logo. Registro que o professor Fred Dias Júnior passou por aqui, lamentou não poder ficar mais porque tinha um outro compromisso, mas elogiou bastante e pediu para lhe transmitir os parabéns pela sua exposição. Muito obrigada. Meu querido Beclaut, não vai querer falar? Professora, eu acho que ele está sem conseguir acionar consegue me ouvir, Léo? Consigo. Todos que coisa boa. Bom falar com você, Léo. Professora Capello, primeiro, saudá-la. A exposição, como sempre, brilhante, né? Eu anotei várias questões, né? Bastante intrigantes, né? Uma delas foi essa questão da prescrição em decadência, né? Da questão da nova, né, produção de prova que a gente tem colocado, né? E o esclarecimento de Socal foi bem pertinente sobre a matéria, né? E me veio essa questão, né, justamente porque quando a produção antecipada de prova, normalmente, você está a falar e não sobre os efeitos do fato. Então, por esta razão, em regra, eu não teria como ver uma interrupção, suspensão do prazo prescricional. Mas confesso que foi um tema que me deixou bastante intrigado quando foi colocado, né? Justamente por conta desses efeitos, já que a citação, né? A citação, no caso, né? Tem um despacho que ordena a citação, né? E aí eu teria como lidar com isso. Então, é um tema que, para mim, foi bastante interessante. Outro ponto interessante no debate, que eu queria registrar, é com relação à questão até foi uma questão lançada no chat sobre a questão do contraditório, professora. Do contraditório efetivo e prévio na questão da formação da coisa julgada, da questão prejudicial, né? É interessante notar que esse tópico me levou a refletir sobre o seguinte: se quando você faz uma negociação sobre limitação probatória, sobre questão probatória, se isso torna o contraditório não efetivo,
né? E se isso seria capaz de evitar, ou de impedir a formação da coisa julgada. Aqui refletindo sobre isso, né? Eu queria a opinião da senhora. Parece-me que não, porque na realidade, se você dispõe, né? Você dispôs, né? Você pode dispor de forma negocial ou meramente porque você esqueceu ou porque no curso do processo você não quis usar aquele meio de prova, né? Então, na realidade, foi dada a oportunidade. Se você previamente fez a escolha de não querer aquela prova mediante o negócio, tá? Isso não impede que não torne o seu contraditório não efetivo. Mas eu queria ouvir a opinião da senhora sobre isso, sobre esse tópico. Mais uma vez, será muito bom revê-la, tá? É um prazer enorme conversar com a senhora, tá? E a aula foi sensacional. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Beclau. É sempre bom ouvi-lo e revê-lo. E é uma questão muito interessante, mas já foi aqui colocada de uma forma muito pertinente, mas eu acho que não é um obstáculo à formação de coisa julgada sob questão prejudicial ter havido limitações probatórias, porque funcionam as regras do ónus da prova como regras de decisão com a justeza que lhes é inerente, não é? Ou inversão, ou até pode ser um caso de inversão dinâmica do ónus da prova, ou até pode ser inversões legais, e por isso eu acho que não podemos desvalorizar enquanto existem, não é? Agora há uma corrente espanhola que querem acabar com as regras do ónus da prova, mas enquanto subsistirem, enquanto não as matarem, temos as regras do ónus da prova com toda a experiência que houve na sua criação, sobretudo das regras gerais e da justeza que também deve estar inerente quando o juiz inverte o ónus da prova. Por isso eu acho que não são limitações probatórias que vão retirar essa força de coisa julgada sob questão prejudicial. Por isso eu, quando acho contraditória, é a possibilidade das partes produzirem a prova que elas considerarem que é oportunas. Claro, conjugando naturalmente com aquela atenção que o juiz, magistrado deve ter relativamente ao conteúdo dos negócios processuais quando eles contendem com a prova. Queremos que estamos de acordo, mais uma vez, não é, professor Beclau? Mais uma vez. Pois é, sim, é um gosto estar aqui, ainda por cima, mais neste período de pandemia, em que podíamos estar a ficar pessimistas e tristonhos, e não há dúvida que o direito processual civil tem é fantástico. Eu acho que substitui qualquer coisa, porque podemos nos pôr aqui a pensar e ficamos com esta inquietude que nem nos deixa tempo para ir ver a televisão sobre os números e as desgraças, não é? Eu acho que é fantástico. Fantástico, fantástico. Professora, eu percebo que está aqui na audiência Carlos Frederico Baixo Pereira, que tem um trabalho muito interessante sobre fundamentação. Eu não sei se a senhora falou sobre isso, não sei se ele quer comentar algo. Estou franqueando, não estou também constrangendo, se não quiser. Professor Leonardo, desculpe que eu estava a ver se a reunião ainda continuasse. Qual era a questão que me estava a colocar? Nós temos na audiência um jovem professor que está fazendo doutorado na USP, que já escreveu sobre fundamentação. Então, estou franqueando a ele a palavra, já que a senhora falou Sim, sobre senhor, isso. com todo gosto. Quer fazer alguma manifestação, professor Carlos Frederico Baixo Pereira. Ô, Léo, obrigado aí pela oportunidade. Queria, primeiramente, parabenizar a professora Maria José Capello. Adorei a exposição muito rica, um conhecimento muito profundo do nosso sistema processual, algo que impressiona bastante. Eu fiz uma dissertação aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, tratando da fundamentação das decisões judiciais aqui no sistema brasileiro, sobretudo analisando aí a perspectiva do 489, no artigo 489 do Código de Processo Civil. E me chamou a atenção justamente a falta de referência a uma perspectiva normativa sobre a fundamentação acerca da matéria de fato, envolvendo aí, obviamente, as provas. E eu vejo que uma parte da nossa doutrina, ela acaba falando propondo que esse 489 se aplica às questões probatórias. Eu não vejo, num primeiro momento, essa preocupação, e sim uma preocupação mais com as questões de direito, e, sobretudo, a qualificação jurídica dos fatos, que é uma questão de direito também pertinente. E até, aí na esteira, até o próprio professor Leonardo, que defende nos comentários que ele fez, que o rol do 489 é um rol exemplificativo, eu busco no trabalho
encontrar outras hipóteses de decisões não fundamentadas. E, sobretudo, aí eu falo das questões probatórias. E eu acho interessante essa perspectiva que a senhora trouxe, professora, de tratar no inciso 4º a expressão argumento como podendo ser também um argumento de prova. Eu não sei o que a senhora pensa sobre isso, dessa perspectiva da prova como argumento, da prova como demonstração, mas eu acho que no nosso código a gente não tratou da questão da fundamentação sobre a matéria probatória. Isso ficaria aí para uma interpretação sistemática, justamente aí com outro artigo do artigo 371 que a senhora mencionou. Aí, já fazendo já esse primeiro comentário, eu queria perguntar para a senhora se no sistema português a gente tem alguma perspectiva sobre a fundamentação dos juízos de fato. Isso serviria até a gente como um parâmetro a título de direito comparado para a gente fundamentar. A senhora já falou um pouquinho da questão dos instantes probatórios, mas me parece aqui que a gente tem uma lacuna normativa em relação à fundamentação dos juízos de fato que pode ser preenchida aí por critérios jurisprudenciais e doutrinários. Queria finalizar agradecendo a participação da senhora, foi muito enriquecedora a exposição. Obrigado. Professora, desculpe interromper. Fred, eu vou me valendo aqui da condição de substituto processual da professora Capello. Você tem que mandar seu livro para ela. Mande um exemplar para ela. Professora, depois forneça o endereço. O livro é muito bom, vale a pena ter na sua aí e comprar. Filho, você momento assim. Vou mandar com muita honra. Vou perguntar o endereço dela, Léo, depois se você quiser. Se eu puder, eu vou mandar com muita honra. Vai ter uma felicidade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Carlos Frederico. Olha, foi com todo o gosto que ouvi, mas sabe que intrigou-me. Confesso que o 489 é uma norma extensíssima, não é? Cheia de incisos. E como é que se fixaram os elementos essenciais da sentença e parece que ignoraram a questão do dever de motivação. Intriga-me. E por isso eu disse, é quase, se quiseram passar das sentenças lacónicas, escassas, com fundamentação que às vezes não era pertinente ao caso, resolveram tipificar o que era essencial e esqueceram-se de algo que era muito importante, que eu acho que o 371 não cria uma obrigação de constar necessariamente toda a fundamento. Por isso é que eu tive a pensar, mas onde é que vamos inserir? Eu gostava-me a crer com um ordenamento tão rico se tivesse esquecido do dever de motivação. Por isso é que achei que pudesse ser nessa questão dos argumentos, porque os argumentos é para convencer a parte perdedora, que vai perder porque não merece ganhar. E então, se calhar, na motivação, a motivação quanto à prova podia constar daí, mas eu reconheço que é forçado, eu acho que é forçado, porque estes argumentos, como o professor Leonardo dizia, não estavam pensados e gizados para a fundamentação quanto à matéria de prova. Mas só para te responder, eu vou só ler um bocadinho do número 4 do artigo 607, por isso 607 do Código de Processo Civil Português, que diz o seguinte: na fundamentação da sentença, o juiz declara quais os factos que julga provados e quais os que julga não provados, analisando criticamente as provas, indicando as ilações tiradas dos factos instrumentais e especificando os demais fundamentos que foram decisivos para a sua convicção. E depois diz assim, o juiz toma ainda em consideração os factos que estão admitidos por acordo, provados por documento ou por confissão reduzida a escrito, compatibilizando toda a matéria de facto adquirida e extraindo dos factos apurados as presunções impostas por lei ou por regras de experiência. Cá está o balanço de todos os factos, provados, não provados, e daqueles que já resultaram provados dos articulados, a indicação dos factos instrumentais, o funcionamento das presunções, é um dever de motivação dos mais exigentes que eu já vi em algum sistema. E por isso eu acho que nas suas investigações o Código de Processo Civil Português pode ser útil. Só o último comentário, né? A nossa doutrina fala que o Código de Processo Civil impôs um dever de fundamentação analítica. Então, o Código de Processo Civil Português é uma fundamentação super analítica, pelo menos, em relação aos juízos de fato, porque está muito mais detalhado que o nosso sistema em relação a isso. E eu percebo que a professora Capello está se abrasileirando, chamando 6 de meia, né?
Há mais alguém? Não sei se mais alguém quer falar, se a professora tem mais algum comentário. Mais 4 minutos e tenho que me ir embora, às 3 menos um quarto. Quer uma consideração final, professora? Algumas palavras finais antes de concluirmos? Eu só quero expressar o gosto que estive de estar aqui, o privilégio, a ilustra assistência que me sensibilizou de veras. E sobretudo, um agradecimento ao professor Leonardo Caneiro da Cunha, se ter lembrado de mim para vós, princípio da manhã, para mim, fim da manhã, que com todo o gosto aqui estive. Por isso, muito obrigada por se ter lembrado comigo, trazer estas minhas ideias confusas e estas minhas interrogações e, sobretudo, como eu digo aos meus mestrandos, e tenho aqui alguns, é para, sobretudo, transmitir esta inquietude que é necessária a qualquer investigação que se faça. Temos que ter esta inquietude, esta necessidade de busca, e sabemos que as respostas vamos conseguir, certamente são provisórias e, sobretudo, são para trazer a público e discutir com esta abertura e com esta vontade de aprender convosco. Muito obrigada, professor Leonardo, muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos muito, professora. A sua exposição deixou todos nós aqui com reflexões, a mente está fervilhando. Tenho certeza que muitos vão sair daqui, correr para os livros e tentar responder alguns desses questionamentos que são muito relevantes, nos levam a reflexões importantes. E muito bom tê-la aqui, só assim, eu particularmente mato as saudades da sua presença, da sua ausência, né? E não é pessoalmente, mas remotamente já diminui um pouco das saudades, e é uma forma de compartilharmos mais uma vez nossas ideias e estarmos juntos. Então, muito obrigado. Se puder estar presente em outros desses nossos eventos, toda semana temos vou lhe passar a programação. Dia 18 é o professor Miguel, na próxima semana a professora Tereza Rudalvin, vai ser na sexta, porque ela não pode na quinta. Teremos o Daniel Mitidiero, o Fred de Júnior, depois eu lhe passo a programação com todos os links. Depois, ao professor Leonardo, depois envie-me a programação de acordo com os meus compromissos, assim estarei presente, com todo o gosto. Assim que concluirmos aqui, eu vou iniciar uma discussão com os meus alunos sobre a sua exposição, mas ainda hoje eu lhe mando toda a programação e todos os links. Muito obrigada. Adeus a todos, um grande abraço aos meus mestrandos, aos meus doutorandos aqui também presentes. Até qualquer dia. Com licença, então, vou sair, está bem? Obrigada. Adeus, até sempre. Obrigado. Pessoal, obrigado a todos. Quem é da turma, vamos gerar um novo link para que a gente se reúna e possa discutir a exposição da professora Capelo. Então, para quem vai ficar na discussão até breve, para quem vai embora, se puder vir na próxima semana, estaremos juntos novamente. Muito obrigado pela audiência. Léo. Parabéns, Léo. Parabéns mesmo. Deixa